bem-vindos! Vídeo de hoje, super pedido. Titia veio aqui para atender a solicitação de vocês de como conseguir a pontuação em relação à titulação para você estar à frente dos seus concorrentes em relação a quanto você pontuou no total do concurso. Então, se você quer saber o que você precisa fazer para ter o seu artigo publicado e dentro das exigências da Marinha para você conseguir a sua pontuação na etapa de títulos, fica até o final que Titia vai te mostrar. Bom, transformandos, o que eu quero pedir para vocês antes de tudo? Já que eu estou atendendo ao pedido de vocês, atenda ao meu, se inscreve no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, deixa o seu like para a Titia saber que tá indo bem. É muito importante para mim, particularmente, pessoal. É um presente que vocês estão dando para mim e ajudando também o canal a crescer quando vocês curtem ou até compartilham esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que mereçam acessar esse conteúdo. E para vocês, pro bem de vocês, clique aqui no sininho. Toda semana tem vídeo novo com conteúdo de uma RM2 que fui para você, futuro oficial temporário da Marinha. Então, já que eu já dei o meu recado, vamos direto ao ponto. A Marinha tem uma prova escrita de 50 questões, 25 de português, 25 questões de português e 25 de questões de história militar naval, que são questões específicas. Não se preocupe, se você quiser se preparar, tem o curso de Transformação Militar, que eu sou super suspeita, mas convido você a entrar no nosso grupo do Telegram e conhecer o conteúdo gratuito que tem lá, acompanhar a gente nas redes sociais para você tirar a sua própria conclusão. E, em paralelo a isso, acompanhe aqui o canal, que tem um monte de coisa bacana que eu trago para vocês e me baseio na minha necessidade, na minha demanda, enquanto eu estava querendo ser RM2 e não tinha onde procurar. Então, aqui eu trago para vocês tudo aquilo que eu precisei. Em relação à prova, superada ela, né, uma vez que vocês fizeram a prova e foram aprovados, o que é bom que você tenha e não é eliminatório. É legal que você tenha título. Eu conheço pessoas que foram aprovadas na Marinha sem título, conheço mais de uma, inclusive, mas eu quero que você saiba, eu quero deixar claro que essas pessoas que entram na Marinha sem título são exceções. São pessoas que que se candidataram para carreiras com baixa procura, ou seja, com poucas pessoas tentando entrar. Então, quanto menos pessoas que tentam entrar, menor a possibilidade delas terem títulos ou mais títulos. Então, para você que quer se candidatar para uma carreira com muita demanda, é muito legal que você tenha título. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai conseguir o seu título de artigo. Para você que já tem artigo, eu recomendo que você pesquise na plataforma Sucupira, vou deixar o link aqui, se o seu artigo é Qualis A ou B. Essa é a primeira coisa, a primeira resposta que você precisa ter. A segunda coisa que vai contar se você já tiver o seu artigo pronto e publicado, inclusive, é se você é o autor ou autora. A Marinha não pontua periódico ou revista que você seja o coautor, ou seja, você tem que ser o autor ou a autora. O seu artigo pode até ter coautores, mas você tem que ser o autor ou a autora, beleza? E para você que não tem artigo, da onde que você começa? Vamos lá, já mencionei a plataforma Sucupira. E lá na plataforma Sucupira, você, quando der com a carinha dela, vai preencher algumas lacunas para poder fazer a pesquisa. Como que você vai começar? Você vai preencher o evento, a classificação, que vai ser do quadriênio. Como esse vídeo é atemporal, eu não sei quando que você vai estar assistindo, mas de qualquer maneira você vai colocar o último quadriênio. O atual é de 2013 a 2016. Mas pode ser que já tenha sido atualizado. Então, você vai sempre colocar o último, porque isso
vai variar de acordo, a classificação da Qualis vai variar de acordo com o tempo. De tempo em tempo, pode ser que uma revista que antes era Qualis A passou a ser Qualis B, ou uma revista que era Qualis B passou a ser Qualis A, e enfim. O que importa é que você saiba, o que você faça pesquisa o mais atualizado possível. Beleza? Ok. A segunda caixinha que você vai colocar é a área de avaliação, e você vai colocar a sua área de avaliação. A minha área de avaliação, no caso, é educação. Então, se eu for pesquisar na plataforma Sucupira para eu fazer a pesquisa, para eu poder submeter o meu artigo, o meu periódico, eu vou colocar a área de educação. Mas você pode botar educação física, engenharia, medicina, nutrição, enfim, vai ser o seu critério e, obviamente, de acordo com a vaga a qual você está concorrendo, beleza? O ISSN você vai deixar em branco, a não ser que você já tenha um artigo e você queira pesquisar se aquele seu artigo tem Qualis e, caso tenha, se é o que a Marinha exige, ou seja, o A ou B. E a Marinha não existe ser A1 ou A2, ou B1 ou B2. Ela só diz A ou B. Então, pode ser do A1 ao B5, não importa, ok? A grande diferença para a Marinha é, se você tiver um periódico, um artigo, né, publicado e ele for Qualis A, você tem 5 pontos na Marinha. Se você tiver publicado um artigo Qualis B, você tem 3 pontos. E não é cumulativo, o máximo são 5 pontos. Então, se você tiver, por exemplo, 2 artigos, um Qualis A e um Qualis B, você vai colocar o Qualis A, porque vale mais pontos, 5 pontos. Se você só tiver um Qualis B, não tem problema, bota ele lá lindo e você vai receber os seus 3 pontos. Se você já tiver um Qualis B, por exemplo, e quiser submeter um Qualis A para você ter mais pontos, aí eu recomendo que você escreva e tente essa submissão. Uma coisa importante, ainda no preenchimento. O ISSN você só vai preencher se você tiver, que é o númerozinho do seu artigo, senão você vai deixar em branco. E o título também você vai deixar em branco, a não ser, como eu já falei, que seja uma pesquisa de um artigo que já exista. Se você só estiver procurando qual é a melhor pesquisa, a melhor revista, a revista ideal para você publicar, esses 2 quadrinhos, ISSN e título, vão ficar em branco, ok? O próximo boxezinho que você vai preencher é a classificação, que você vai colocar ou A ou B, só pode botar um. Então, você pode começar pelo A, e tem A1 e A2, e o B, enfim, você escolhe ali, como você tá pesquisando, vai de pouquinho em pouquinho, procura hoje, vai de baixo para cima, o B5, depois o B4, vai vendo. E aí você clica em consultar. Vai aparecer um monte de títulos. Esses títulos representam as revistas. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada, às cegas, se você não tem familiaridade com revistas. Você vai pelo título, é feeling, tá, gente? Não tem jeito. Vai ver ali onde o título que você mais se identifica, vai copiar aquele título e vai colar no Google. Ali, no Google, ele vai apresentar para você a revista em si. E aí, o que você vai fazer? Vai clicar lá no site da revista, do periódico, enfim, e você vai se aprofundar nas informações da revista. Quais são as informações mais importantes da revista que você precisa saber? Por exemplo, se a coisa mais importante, os prazos. Tem revista que ela abre publicação ou abre o edital para você publicar periodicamente. Por exemplo, abril. Passou abril, já era, acabou. Tem revista que aceita a submissão da publicação o ano inteiro. Esse é o primeiro critério que você vai ter. Para quê? Para você saber quanto tempo você tem para prontificar o seu artigo e, além do prazo de submissão, qual é o prazo que eles vão te dar o aprovado. Porque a Marinha vai precisar, a Marinha não vai te pontuar se você for aceito a ser submetido, tá? A Marinha só vai pontuar se o seu artigo for publicado efetivamente, porque existe a possibilidade de você
ser aprovado na submissão, mas não publicar efetivamente. Então, você tem que ter a comprovação. Muitas vezes você tem que pagar para se inscrever, para que a banca analise o seu artigo. Então, é só depois que efetivamente o seu artigo está publicado, que você tem um certificado ou alguma declaração, que você tem direito a essa pontuação. Você não precisa imprimir o seu artigo inteiro. O que você precisa em relação à Marinha do Brasil, que esse é o foco, é comprovar para a Marinha, ó aqui Marinha, ó, esse aqui é o certificado, que o periódico que eu me inscrevi é Qualis A ou B e que eu fui aceita, tá aqui, ó, esse aqui, aí você vai ter, lembra que eu falei que o código ISSN não é para ser preenchido? A partir do momento que o seu artigo é publicado, você tem um ISSN. Beleza? É isso que a Marinha vai precisar. E depois do prazo, o que você vai precisar? Saber a temática. Se a temática é específica ou se ela é abrangente. Porque às vezes, dependendo do periódico, ela, naquele momento específico, só está aceitando um assunto daquela temática. Ok? Então você precisa saber se aquela temática é do seu interesse para você também poder ter algo a ser escrito, algo de interessante, que valha, né, que tenha a relevância de ser publicado. A terceira coisa super importante, e não menos importante, que você também precisa saber, são as instruções, as diretrizes que a revista exige. Toda revista necessariamente tem isso. Você precisa saber qual é o tipo de letra, qual é o tipo de exigências, qual é a padronização que aquela revista vai exigir de você, tá? Então, esses são os 3 pontos que eu acredito que sejam extremamente importantes e relevantes para você pesquisar. Thalita, nunca escrevi um artigo, não faço a menor ideia. Dentro dessas diretrizes vão ter essas especificações, que já vai ser o teu ponto de partida. Mas e o conteúdo, o recheio, Thalita? Vou dar uma dica de ouro para você que ficou até agora para assistir nesse vídeo. Eu publiquei alguns artigos e como eu comecei com um empurrãozinho, como assim? Não fiz nada que seja imoral, ilegal ou enfim. Eu peguei minha monografia, então eu sugiro para você que acabou de se formar ou na graduação, ou na pós-graduação, ou no mestrado e ainda não tenha publicado um artigo. Uma coisa importante, o artigo tem que ser inédito. Por que eu estou sugerindo que você pegue a sua monografia, ou o seu TCC, ou a sua dissertação? Porque em todos esses materiais existe, né, deveria pelo menos existir, capítulos. O que eu fiz? Eu peguei a minha monografia, que tinham alguns capítulos, nem me lembro quantos, e eu desmembrei a minha monografia nos capítulos. Eu destaquei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E eu peguei aqueles capítulos como inspiração e eu transformei cada capítulo daquele em um artigo. Eu já tive que modificar. Bom, primeira coisa, não foi clone, não foi plágio, né? Clone é horrível, mas não foi plágio porque foi uma produção minha. E a partir do momento que eu tive que adaptar os capítulos da minha monografia para um periódico específico, eu já tive que tirar muita coisa, incluir muita coisa, padronizar. Então, necessariamente, todos os capítulos se transformaram em uma outra produção. Mas, pelo menos, eu tive aquilo que eu comentei, um empurrãozinho. Eu tive um pontapé inicial. Depois que eu peguei o jeito, que eu publiquei... teve um detalhe. Eu tentei a submissão de 5, eu não vou me lembrar, mas vou chutar aqui, devem ter sido 5 artigos. Eu não consegui publicar todos, porque não necessariamente o fato de você tentar a submissão significa que você vai ser aprovado. Não, você pode ser negado, tá? Ou porque você não tá no padrão da revista, ou porque você não escreveu bem mesmo, ou porque a temática não estava interessante, porque você usou termos que não condizem
com uma pesquisa científica. Então, uma dica aqui que eu te dou: se um texto que você queira escrever ou já esteja escrito, você queira se basear nele, que esteja escrito por você, tá, meu amor? Não é pegar um texto que alguém escreveu e mudar ele, não, que isso ainda é plágio, ok? Mas se você quiser escrever algo que esteja muito voltado para ideologia, esquece. Não, já te adianto que não vai ser aprovado, tá? Isso não condiz com um artigo científico, ok? A linguagem acadêmica é extremamente científica e padronizada. Existe um aspecto esperado para todo o artigo que é recebido, tá? Então, essa é uma coisa extremamente importante. E aí, como eu tava falando, nem todos os artigos dos quais eu submeti, eu tive aprovação, porque eu saí mandando para um monte de revista. Algumas nem me responderam, outras agradeceram o meu interesse, mas não tiveram interesse em publicar, e outras, inclusive uma internacional, aceitou. Esses artigos me ajudaram bastante a pontuar. À época na Marinha eu tive a pontuação total. Depois que eu vi que alguns artigos meus não foram aprovados, eu procurei saber qual poderia ter sido o problema. E aí, a partir daí que eu já tive que reescrever os meus artigos, eu já tinha um pouco mais de maturidade, de condição de escrever um artigo do zero. Se não for o seu caso, ou seja, você já tem um orientador ou não, um colega que seja o seu coautor, digamos assim, ou mesmo que você consiga, já tenha maturidade, experiência para ser o autor solo de um artigo, tá tudo bem. Se você já tiver familiarizado com a linguagem, a metodologia, já tenha fundamentado algum problema, alguma situação que mereça a atenção para ter a sua escrita exposta, né, em alguma revista, tá tudo bem, melhor ainda. Eu só tô dizendo para vocês qual foi a minha experiência, o que eu precisei fazer para começar a ter alguma facilidade com a escrita científica e como eu consegui a pontuação na Marinha. Esse foi o meu caso, tá? Eu precisei desse pontapé inicial utilizando a minha monografia, e no final das contas, os meus textos acabaram se transformando em textos, eu não posso dizer completamente diferentes dos originais, mas eles deixaram de ser o que eles eram antes. Então, assim, eu não estou sugerindo que vocês peguem ipsilíteres o que vocês já escreveram e publiquem. Se vocês quiserem fazer isso, é por conta e risco de vocês. Quero deixar claro que um artigo científico que mereça ser publicado, uma das exigências dele é que ele seja inédito. Então, prestem atenção com isso. Plágio é crime, até mesmo se for de você mesmo, tá? Então é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês é a minha experiência em relação a como eu consegui a minha pontuação, como você pode conseguir a sua pontuação. O link da plataforma Sucupira vai estar aqui. O link da plataforma Cielo também vai estar aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida específica em relação à submissão de periódicos, de artigos, de eventos científicos. Então, desejo a vocês um ótimo estudo, excelente sorte na submissão de vocês. Espero que vocês consigam a pontuação máxima da titulação em relação ao artigo. Titia mais para frente vai colocar aqui para vocês quais são os caminhos ou o caminho a serem seguidos em relação às pontuações de outras possibilidades dentro do concurso de oficial temporário da Marinha, tá bom? Por isso, eu convido vocês a continuarem com a gente. Então, bons estudos e rumo à farda branca.